Empate amargo, mas muito longe de ser um ruim resultado pelo time esmeraldino. No vídeo de hoje, como prometido, irei fazer aqui um pós-jogo analisando esse empate por 1-1 entre Goiás e Palmeiras, um resultado que, se você perguntasse para 90% dos torcedores esmeraldinos, você aceita o empate hoje na Serrinha, com toda certeza todo mundo aprovaria, seria sim um resultado bom, né, um ponto importante, mas do jeito que foi, com o gol ali do Rony já nos minutos finais, né, faltando menos de 2 minutos, 1 minuto para acabar a partida, enfim, fica aquele gostinho amargo, mas ainda assim não é um resultado ruim. Quero analisar aqui como foi comportado também o time do Jair Ventura nessa sua estreia. Gostei muito da entrada do Da Silva ainda no primeiro tempo. O time suportou muito bem a pressão do Palmeiras, ainda conseguiu sair no contra-ataque, em especial no segundo tempo. Irei falar aqui com vocês no vídeo de hoje. Como vocês já estão acostumados, né, nos vídeos aqui que eu faço no Goiás News de pós-jogo, eu não gosto de ficar editando, de fazer uma coisa assim muito detalhadinha, não, até mesmo para ser um papo mais descontraído mesmo, tá bom? O meu intuito, melhor dizendo, com esse canal é fazer exatamente o contrário do que a gente vê no Premier. Só o que a gente escutou hoje durante a transmissão, em questão de cera de jogador, que o Tadeu tá caindo por causa disso, aquilo, enfim, obviamente o Goiás forçou ali um pouquinho, como é normal em todos os times do futebol brasileiro, mas por conta dessas essas transmissões vergonhosas, né, que a gente só vê puxando para o lado dos times do eixo, isso realmente é uma vergonha. Goianos de verdade tem que torcer para o time do nosso estado, não aceitar também essas coisas que passam na Rede Globo, e por conta disso, né, eu peço tanto o apoio de vocês aqui, tanto no meu canal, quanto os outros aqui que produzem conteúdos do time esmeraldino, realmente porque é de esmeraldino para o torcedor do Goiás da forma mais verdadeira e analítica possível, tá bom? Não essa coisa de transmissão, de ficar puxando o saco, né, para quem já não precisa disso, tá bom? Mas enfim, passando um pouco dessa parte da transmissão, né, que inclusive o narrador, Everaldo Marques, é um cara que eu gosto bastante, mas obviamente palmeirense, né, puxando muito pro seu lado também, mas enfim, quero falar sobre o jogo nessa partida que aconteceu durante esse sábado, às 4h30 da tarde, confronto aí fundamental para o time esmeraldino para tentar sua reabilitação no campeonato, segunda rodada do futebol nacional, a partida que aconteceu dentro do estádio Eli Pinheiro, que ainda não conseguiu bater o público total, tá bom? Ainda foi na final contra o Atlético Goianiense, superou ali a marca de 12.500 torcedores. Nesse contra o Palmeiras estava presente apenas aproximadamente 12 mil, mas pagantes mesmo 11.500. Então foi um público excelente, né? Bem interessante, mas que ainda não superou esse seu recorde total. Quero falar aqui com vocês sobre aquele início de jogo, né? Logo lá no começo, enfim, como que suportou ali o time esmeraldino nos minutos iniciais. No pré-jogo eu já tinha falado isso. O Goiás tem que entrar nos primeiros 15 minutos. É muito importante não levar gol nesses minutos iniciais, porque a partir dali o time começa a bagunçar, né? Até mesmo o Palmeiras poderia fazer uma sequência de mais jogadas perigosas e já matar o jogo ali com 30, 40, 50 minutos ali do primeiro tempo. Então foi muito importante a estratégia do Jair Ventura e principalmente o goleiro Tadeu, né, que já fez uma grande defesa no chute do Rafael Veiga, logo com 4 minutos, depois ainda com menos de 10 minutos já tinha pegado 2 bolas perigosíssimas, um chute ali também do Zé Rafael que acabou acertando a trave. Então o Goiás saiu sim com muita sorte nesse início de jogo, e uma coisa que aparentemente poderia ter sido ruim, que no caso foi a lesão do volante Auremir, que teve que sair do gramado, né, acabou sendo muito positivo pelo Verdão, né? Acabou que o Da Silva entrou para fazer aquele trio de zagueiros juntamente tanto com o Reinaldo quanto o Sidney e fez ali uma atuação impecável. Eu diria que dos três, o Da Silva acabou no gol que saiu, né? Acabou que ele estava ali marcando, em outras jogadas ficava assim um pouquinho meio perdido, mas eu acho que é normal num zagueiro que está vindo agora das categorias de base, tem tudo para evoluir, pegar essa experiência com o Sidney e com o Reinaldo também e ajudar bastante o Verdão no decorrer da temporada. Então gostei bastante desse trio de zagueiros, acho que o Goiás pode adotar essa postura no decorrer do campeonato também com o Jair Ventura. Acho que o Goiás contra adversários menos poderosos, se assim podemos dizer, porque na moral, gente, para o time que está saindo da Série B enfrentar uma equipe como o Palmeiras, né, que foi bicampeão da Libertadores, às vezes a gente acaba esquecendo dessas coisas, porque obviamente o Goiás é gigantesco, sempre jogou a Série A, a gente está acostumado com grandes jogos, mas quando volta assim, a realidade financeira é simplesmente absurda. O Palmeiras ele tem uma folha salarial de 32 milhões de reais. O Goiás ainda não foi confirmado, mas fica entre 2 a 3 milhões e 500. É uma diferença assim que não tem como você comparar e querer que um time joga de igual para igual. Não tem como que o Jair Ventura chegar no Goiás, não, a gente vai atacar o Palmeiras. Isso seria um tiro no pé, enfim, perder o jogo ali como foi com o Oriente Petroleiro, se eu não me engano, na Libertadores, tomar 8-1. Então assim, é uma realidade financeira totalmente diferente. Goiás no seu primeiro ano da Série A, eu acho que é natural ter esse jogo mais reativo, né, até mesmo mais defensivo, mas que eu gostei bastante do Jair Ventura, em especial
no segundo tempo. Estava falando ali sobre o primeiro tempo ainda, né? O Goiás conseguiu criar algumas outras chances com o Apodi, que apareceu ali como um elemento surpresa. O Everton acabou fazendo uma boa defesa e depois o Caio Vinícius acabou chutando para fora. Mas já no primeiro tempo, o Goiás, a principal questão mesmo é que o Palmeiras começou muito em cima, estava muito intenso, né? O Goiás não conseguindo colocar aquela bola no chão, a bola mal caía nos pés do jogador, já tentava o lançamento, o Pedro Raul não conseguindo ganhar essas bolas em velocidade, mas já dava cara que aquele trio de zaga poderia dar certo, e também na questão do Pedro Raul ajeitando uma outra bola para o Dadá Belmonte, que poderia, né, ser uma jogada ofensiva mais interessante no Verdão. No segundo tempo, aí sim, né, eu gostei bastante da postura esmeraldina, porque deixou de ser só um time que defende, né, 100% do tempo. O Goiás, obviamente, ficando mais atrás, esperando a equipe do Palmeiras, que tem uma jogada assim de meio de campo que realmente é muito interessante. Eu já tinha gravado um vídeo sobre isso também. O Palmeiras ele toca muito bem a bola. No meio de campo, se você der uma brecha, aparece dois na lateral para tentar um cruzamento, para tentar uma jogada novamente trabalhada. O Hugo, no comecinho, né, do jogo, você pode ver que teve ali umas 3, 4 bolas consecutivas nas costas dele para o Dudu. Depois que o Goiás encaixou isso, principalmente no segundo tempo, o Palmeiras ficou ali um pouco mais controlado dentro do seu duelo. O Dadá Belmonte também voltou a marcar mais no campo defensivo, ajudou bastante nessa questão defensiva. Foi importante também nesse esquema do Jair Ventura no segundo tempo, para o Goiás conseguir aos poucos ir ganhando campo dentro do time do Palmeiras, né? Que, por exemplo, com as faltas em cima do Dadá Belmonte, que conseguia uma outra arrancada, virava para um lado, para o outro, por exemplo, o Felipe Bastos conseguiu uma finalização onde o Everton acabou espalmando, cedendo um escanteio para o Goiás, o primeiro do jogo que aconteceu no segundo tempo, e também numa outra bola parada que, se eu não me engano, acabou desviando para fora, enfim, num chute, numa cabeçada, melhor dizendo. Então o Goiás foi criando aos poucos nessa questão. Uma bola parada com os lances mais perigosos do Dadá Belmonte, que se eventualmente passaria, poderia também levar algum perigo para o gol adversário da equipe do Palmeiras. Então, aos poucos o Goiás foi ganhando o jogo e logo, né, com 12 minutos do segundo tempo, se eu não estiver enganado aqui, tá bom? Igual eu falei para vocês, quero fazer uma análise mais falando com vocês, conversando mesmo. O Goiás acabou encontrando aquele seu gol que, assim, poderia já ter saído antes, mas obviamente o Palmeiras estava melhor no jogo, enfim, vinha pressionando um pouco mais, mas em relação às chances claras, o Goiás também já meio que parecia que uma hora poderia incomodar, acabou saindo ali com aquele gol esquisito, né, do Pedro Raul, que na hora que eu vi o lance, eu confesso que eu não achei falta, na hora que eu olhei, eu falei, pô, encostou no goleiro, né, mas parecia que a bola já vinha passando, não sei se ficaria assim 100% do goleiro Everton não defender aquela bola, caso o Caio Vinícius não estivesse ali. Só que, como a gente entende o VAR aqui no Brasil, na hora eu nem comemorei na hora que eu vi o gol final, eu acho que realmente o juizão deve dar uma anulada nessa daí, porque é óbvio, né, no árbitro de vídeo aqui no Brasil, quando dá aquela paradinha, você pode esquecer de comemorar gol. Mas por incrível que pareça, ele acabou validando inicialmente para o Caio Vinícius, mas acho que agora, depois dessa análise, eu já estou gravando esse vídeo antes das 7 horas da noite, então ainda não deu para confirmar, mas eu acredito que o gol vai sim ser dado para o Pedro Raul, né, que acabou marcando esse importante tento para o time esmeraldino no segundo tempo, que aí sim, né, acabou se defendendo muito mais. Se aquele esquema com os 3 zagueiros já estava funcionando, aí sim o Jair Ventura resolveu deixar o time ainda um pouco mais atrás. Tanto eu gostei muito da atuação dos 2 volantes, do Caio Vinícius e também do Felipe Bastos, que mostrou uma melhora física excelente para esse jogo, mesmo com um forte calor no primeiro tempo. No segundo também o Felipe Bastos, que já é, né, um cara bem experiente, 33 anos, acabou tendo uma marcação excelente naquela meiuca do Palmeiras. Obviamente, uma bola ou outra ele acaba sendo desviado, mas se o Goiás tiver uma marcação mais compacta, de jogadores mais próximos, acaba que se o Felipe Bastos perder naquele primeiro combate, pode aparecer tanto o Caio Vinícius, quanto também um terceiro zagueiro, né, o da Silva, o Reinaldo, ou até mesmo o Matheus Salles, volante que está chegando aí para a composição desse elenco. Então, assim, como eu já tinha falado no início do ano, esse negócio de, acabou o campeonato, o Goiás já está rebaixado, gente, isso não funciona, isso não existe, sabe? É o começo do ano ainda, óbvio, mesmo se o Goiás tivesse ganhado agora, não era de falar, não, o time tá pronto, tá perfeito. O torcedor do Goiás, às vezes, ele é muito assim, ou tá muito bom ou tá muito ruim. Esse empate hoje, obviamente, fica com aquele gostinho ruim, mas muita gente vai falar que o time tava muito retrancado, né, por ter levado aquele gol ali do Rony nos minutos finais. Mas, pô, gente, o Palmeiras tem essa folha salarial muito mais alta que o Verdão, já está aí, né, com o segundo título consecutivo da Libertadores, que dá ali uma grana absurda, sem considerar, né, a moral
para os jogadores. Então, assim, é um empate em casa contra uma equipe tão poderosa dessa, com toda certeza, para quem, por exemplo, acompanha, por exemplo, um campeonato alemão, mesma coisa do União Berlim empatar com o poderoso Bayern no primeiro ano de primeira divisão de volta, né, em casa por 1-1. Então, assim, é um resultado, sim, a ser comemorado, enfim, ser planejado também para a sequência da temporada, até porque poucos times vão fazer isso, né, no decorrer do ano. Então, é, assim, um resultado importante para o Verdão. Acabou que ele, no segundo tempo, poderia ter tentado matar o jogo, com aquela bola do Maguinho, né? Entrou bem também no segundo tempo, gostei do jogo do Maguinho, auxiliou ali o Dieguinho na lateral direita, que voltou também a fazer uma boa atuação, mas quase que naquela bola que o Maguinho enfiou em profundidade dentro da grande área para o Renato Júnior, ele que acabou finalizando meio que prensado, né? Não dava para finalizar muito melhor do que aquilo lá, não. O Everton acabou fazendo uma boa defesa. Depois disso, né, acabou que o time esmeraldino foi recuando bastante. Eu vi muita gente reclamando dos acréscimos. Eu não concordo com isso, tá bom? Eu vi muito torcedor do Goiás falando que o juizão, deu até o Palmeiras fazer o gol, mas não, o Goiás hoje fez uma cera muito acima da média. Não tinha visto o Goiás nesses últimos jogos fazendo tanta cera assim. Entendo que todo time no futebol brasileiro faz. Todo time na América do Sul. Pode ser o Palmeiras aí, que tem esse timaço muito mais caro. Se tivesse ganhando de 1-0 também, com toda certeza o Gustavo Gomes, o Everton, iria fazer uma serinha assim. Então achei os 6 minutos iniciais de acréscimos justos, tá bom? Não foi nada de outro mundo também não. Acho que o jogo ficou parado, teve ali a análise também do gol, que o juiz acabou dando mais 1 minuto e logo em sequência apitando o jogo. Eu já estava esperando aquele gol, galera. Eu não sei, eu lembrei muito daquele jogo de 2019, no Serra Dourada, não sei se vocês lembram também, que o Goiás acabou levando o gol já no finalzinho, com 41 minutos de empate do William, se eu não estou enganado, e depois o Gustavo Scarpa, né, acabou marcando o gol do 2-1, então assim, eu já meio que falei, mano, o Goiás gosta, né, de levar esses gols nos minutos finais, mas não deixa de ser um resultado bom, e também, principalmente, né, por conta, assim, de ter essa sequência agora importante de outros resultados. O Goiás que agora, nessa próxima quarta-feira, vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, em um jogo ali importante também na Copa do Brasil, que acontece também na quarta. Então, terá esse segundo jogo. Obviamente, se fosse agora já com 3 pontos na bagagem, né, daria uma tranquilidade maior, porque esse início de campeonato brasileiro para o Goiás é bem duro, né? Tem 2 adversários que voltaram da Série B, é bem claro, como o Coritiba e o Avaí, mas são jogos fora de casa e sempre dificultam bastante. E os 2 em casa, o primeiro agora contra o Palmeiras e depois, posteriormente também, diante da equipe do Atlético Mineiro, jogo que deve acontecer na outra semana, né? Também dentro do estádio de Lipiera. A tendência que esse jogo, se eu não estou enganado, é durante a semana. Então deu uma impressão legal no Jair Ventura, gostei desse início de projeto dele no Goiás, não tem como dele mudar totalmente a característica do time, né, com apenas aí 3 dias de trabalho, mas já dá sinais que pode sim evoluir com esse time. O que eu faria se fosse o Jair Ventura, né? Porque, obviamente, esse jogo foi contra o Palmeiras. O Goiás enfrentar, por exemplo, o América Mineiro, Juventude, Cuiabá, não sei, Fluminense, vai ter que propor o seu jogo, vai ter que tentar jogar uma bola ali de uma forma mais ofensiva. Aí eu tentaria, por exemplo, um time com um cara mais armador, porque o Goiás pecou muito nisso, principalmente no primeiro tempo. Sem ter um cara como o Elvis, ou até mesmo o Luan, um cara que tenta um passe mais em profundidade, acaba que o time não cria tantas jogadas. Fica ali no pé do Felipe Bastos, que assim, ele é bom de passe também, mas assim, a parte dele é mais defensiva mesmo. Até mesmo o Caio Vinícius, que não é nada bom nessa questão de criação de jogadas. Então, num adversário, até mesmo agora na Copa do Brasil, é um jogo duro, mas o Goiás precisa se impor um pouquinho mais para tentar sair com a vitória no jogo de ida. Eu tentaria colocar o Elvis ou o Luan no meio de campo mais ofensivo. Nesse jogo contra o Palmeiras, eu não colocaria o Elvis, porque assim, o Palmeiras ele tem uma intensidade no meio de campo muito diferente mesmo. Então eu gostei daquele inicial com os 3 volantes e depois, né, depois que o Auremir saiu, acabou ficando os 3 zagueiros também, o Goiás comportando bem. Então nesse jogo eu não iria com o Elvis, eu acho que fez certo ali o Jair Ventura, mais um jogo que o Goiás precise mais buscar uma jogada, enfim, um lançamento ali pro Dadá Belmonte, que foi muito bem nesse jogo, né? É bom falar sobre essa sua reestreia pelo time esmeraldino, até mesmo o Vinícius, que pode voltar na próxima rodada. Então, assim, aos poucos o Goiás vai dando essa cara. Igual esse negócio de, acabou o ano, o Goiás já tá rebaixado. Não, gente, vamos ter um pensamento a longo prazo, né? São 38 rodadas. Hoje, com esse empate, né, que acaba saindo com um gostinho de derrota, mas obviamente é sim um resultado legal, bom para a sequência do ano. Não tá tudo decidido, não tá tudo mil maravilhas, mas enfim, acho que o Goiás meio que já vai dando uns sinais que pode dar uma organizada nesse time. Com a volta também do Nicolas e também do Vinícius, acredito que pode ficar um time um pouco mais ofensivo, tendo mais repertório lá na frente, mas a atuação da zaga hoje foi inacreditável, né? O que jogou o Reinaldo e o Sidney também, já falei tantas vezes aqui no canal do Sidney como é bom esse zagueiro. O Goiás para mim acertou em cheio na sua contratação, errou muito lá no jogo em Curitiba, né? Onde o Goiás teve um mês, inacreditável mês, para inscrever o jogador e não conseguiu. Acabou que fez muita falta naquela derrota no Couto Pereira, mas enfim, já ficou para trás.
Goiás teve esse jogo aqui agora no sábado, próximo compromisso inclusive acontece na próxima quarta-feira, como eu disse, diante da equipe do Red Bull Brasil, né, o Red Bull Bragantino, melhor dizendo, jogo que acontece pela terceira fase da competição, e depois, logo na segunda-feira, já tem o Avaí na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a opinião de vocês também, né? Como eu disse, aqui é o espaço pra gente, Esmeraldino, conversar. Não é só eu que falo, pode deixar aqui embaixo. O que você concorda comigo, o que você discorda? Você fala, pô, Guilherme, acho que você falou aí uma besteira, enfim, em relação ali aos laterais. Posso falar também que eu gostei também da marcação, o Hugo voltando ao time titular e que pra mim assim, não é um jogador incrível, nem nada do tipo, mas consegue fazer o básico muito bem feito. Nos minutos iniciais ele pecou muito na marcação com o Dudu, mas depois que ajeitou o time ali com o Caio Vinícius caindo pro lado esquerdo, também com o Felipe Basso, gostei muito do jogo do Hugo, que acabou sendo substituído, entrou o Danilo Barcelos, que o Danilo Barcelos acabou tendo ali, né, uma participação do gol, mas também fez uma partida razoável, mas eu iria sim com o Hugo sendo titular nesse começo de temporada. O Dieguinho jogou bem na lateral direita, também gostei do jogo dele, foi um cara assim um pouco mais discreto em relação aos seus dribles, que é a sua principal característica, mas na questão defensiva fez muito bem, né? Gostei ali também dessa sua atuação. Dos outros jogadores, o Caio Vinícius ali fez o que pôde, né, em relação à marcação, enfim, acho que conseguiu conter bem aquela equipe do Palmeiras, que teve ali principalmente suas chances no segundo tempo com bolas aéreas, ou até mesmo naquele troca de passes muito rápida, né, que é uma arma desse time do Abel Ferreira, enfim, né, o Goiás mais uma vez dando muito trabalho para a equipe do Palmeiras, enfim, esperamos que seja assim no decorrer da temporada. Em relação aos atacantes, né, eu diria assim que o Pedro Raul fez o possível, gostaria que ele ganhasse um pouco mais de bolas aéreas, pela sua altura, né, acabou perdendo muito lance no jogo aéreo, mas enfim, acho que marca esse seu primeiro gol, pode pegar uma confiança maior, um time mais ofensivo também, pode ser uma boa disputa ali com o Nicolas, para ver quem vai ser esse camisa 9 do Verdão. Dada Belmonte voltando a fazer uma boa partida, né, nessa sua reestreia pelo time esmeraldino, acho que pode ser ou um titular nessas primeiras rodadas enquanto o Vinícius não joga, ou se for jogar com os dois abertos também, pode ser uma solução bem interessante para o técnico Jair Ventura. Já falei demais nesse vídeo de hoje, quero deixar aqui embaixo também um comentário para vocês, que como eu disse, se fosse hoje, né, no pré-jogo eu até gravei, falei, gente, a gente vai assistir esse jogo mais de teimosia mesmo, né, porque assim, era uma derrota que parecia estar bem evidente, não pelo time, tanto pelos dois lados, né, tanto pelo time do Palmeiras que vinha nessa fase muito boa, e o Goiás muito mal, né, com o time realmente todo meio que remontado, ainda pegando essas peças no início do campeonato, então assim, um empate antes do jogo seria assim, um resultado excelente. Agora no final acaba levando aquele gol ali do Rony, mas enfim, eu acho que não podemos deixar de exaltar esse bom resultado agora, né? Comemorar hoje em si e depois já planejar aí os jogos pela frente, mas é sim um ponto importante. O Goiás fica ali próximo da zona ainda, na 13ª colocação. É bem verdade que tem um pior saldo dos times que ainda tem um ponto, né, no Campeonato Brasileiro, porque ele levou de 3 do Coritiba na primeira rodada. Tem alguns jogos para acontecer ainda, mas enfim, o mais importante é focar jogo a jogo agora, né? Não só na tabela, enfim, está próximo, se não está da zona de rebaixamento. O foco agora realmente é tentar pontuar também no jogo contra o Avaí, mas antes disso tem o Bragantino na Copa do Brasil. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Também, se você gosta do Goiás News, quer apoiar a gente também nesse projeto de um canal, de um cara 100% esmeraldino, né? Pode compartilhar o seu conteúdo, o nosso conteúdo aqui, melhor dizendo, com seus amigos, seus familiares, enfim, se você tem aí um amigo esmeraldino também, pode mandar para ele, pode me ajudar aqui deixando o seu like aqui embaixo, o seu comentário, enfim, é muito importante também pro algoritmo do Instagram, do YouTube, entender que esse vídeo é relevante e levar para mais gente, e também conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo nos comentários, na descrição. Quero que você deixe aqui embaixo também, se você gosta desse tipo de vídeo de análise, sem muitas edições, enfim, para sair o mais rápido possível também, logo que você terminou de assistir o jogo, já acompanhar esse pós-jogo aqui no Verdão, ou se você prefere ele de outro formato, enfim, pode deixar o seu palpite, sua sugestão, eu estarei aberto a todos vocês. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!